Salmo 56, verso 3. O que está dizendo aí? Esse salmo, Davi escreveu quando ele foi preso pelos filisteus na terra de Gate. Logo anos após ele matar o gigante Golias, Saul começou a persegui-lo. Numa dessas perseguições, Davi, querendo se safar de Saul, acabou caindo na mão dos filisteus, que pegaram ele como preso. E o salmista foi e fez essa canção, que é uma canção, e é um texto muito bonito, que no verso 13 ele fala o seguinte: no dia em que eu temer, hei de fazer o quê? Confiar em ti. É uma palavra muito interessante, ainda mais vindo do salmista Davi. Lembra o que eu acabei de falar? Anos após ele fazer o quê? Matar quem? O gigante. Anos após, aquele pastor de ovelhas que era Davi, matar o urso que veio até para fazer mal às ovelhas, matar aquele leão, encarar aquele gigante como nenhum outro encarou. Lembra que ele chegou e falou assim: quem é esse circunciso filisteu? Lembra? Davi estava cheio de si, porque ele sabia que Deus era com ele. Mas um certo ponto da vida de Davi, olha o que aconteceu. No dia que eu temer, hei de confiar em quem? Então você vê que num dia que ele temeu, um dia ele teve medo. As circunstâncias fizeram ele ter medo. Aquele mesmo que tinha toda a confiança em Deus e sabia que enfrentou o gigante, que foi para cima peitando todo mundo, falou: Saul, deixa comigo que eu mato esse gigante, olha, Deus é comigo, eu vou com tudo. Mas teve um dia que Davi, ele temeu, ele teve medo. Por quê? O medo não é uma situação anormal. Às vezes nós vamos ter medo. Às vezes você vai ter medo das situações. Mas ele está falando aqui o seguinte: no dia que eu temer, no dia que eu tiver medo, no dia que as circunstâncias não for a favor de mim, no dia que eu duvidar, hei de fazer o quê? Confiar em ti. Porque a minha carne pode estar duvidando, a minha carne pode estar com medo, mas eu estou ligado no Senhor. É isso que o salmo mais bonito, quando você entende aonde Davi estava quando fez isso. E por incrível que pareça, você sabe que os gigantes, o Golias, era de Gate. E Davi foi preso aonde? Em Gate. Ali que ele foi preso pelos filisteus. Olha só como é que é a história que conta. Então, no momento que contra o gigante, ele estava cheio de si. Estava cheio de Deus, estava com seu mental bom. Mas um dia, Davi temeu. Ele viu as circunstâncias e temeu. As coisas não estavam tão bem para Davi, as circunstâncias não estavam tão bem para ele, e é assim na nossa vida. Porque tem vezes que você acorda, você está num dia bom, você acorda todo poderoso, acorda cheio de si, você está firme com Deus, mas acontece alguma coisa que te tira do seu psicológico, te tira do seu caminho, e você talvez vai ter medo. Você talvez, no seu íntimo, você ficou com medo das circunstâncias. Você ficou com medo do problema. Você ficou com medo daquilo que poderia te parar. Mas ele está falando, um dia que você tiver medo, hei de confiar em ti. Porque se você só tiver medo, você só continuar com esse medo te paralisa. É esse medo que te para. É esse medo que não vai fazer você progredir na sua vida. Ele vai te paralisar. Você vai tentar sair disso, mas se você não estiver apegado a Deus, se você não estiver confiando em Deus, você não vai conseguir sair disso. A sua vida vai estagnar. As coisas não vão acontecer. Talvez você vai até desejar que as coisas aconteçam, mas se você estiver com medo e não está confiando 100% em Deus, as coisas não vão acontecer. Porque ele fala, no dia que eu temer, no dia que eu tiver medo, no dia que as circunstâncias não forem tão boas para mim, e eu vou estar com medo, mas eu vou continuar confiando em Ti, como eu confiava antes. Quando eu não estar com medo, eu continuar confiando, e eu vou continuar confiando no Senhor, mesmo com medo. Eu não vou parar, eu não vou desistir. É isso que o salmista está falando aqui. Nós temos que entender que pode ter medo, mas vai com medo mesmo. Porque os problemas vêm.
Nós somos feitos de quê? Você é feito de quê? De carne, de sangue, de osso, não é isso? Todos nós temos às vezes dias ruins, dias bons, mas o que nós não podemos duvidar é do poder de Deus na nossa vida. E você não pode duvidar disso. Você não pode duvidar do que Deus pode fazer na sua vida. Por isso nós temos que confiar em Deus, confiar nele, confiar que Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso auxiliador, é Ele que nos ajuda. Davi era um guerreiro, já tinha lutado várias guerras por Saul, até que o momento que Saul começa a persegui-lo, e ele cai na mão dos seus inimigos. Olha que coisa interessante, o que era para ser sua família, estava sendo o que estava perseguindo ele. O seu povo era o que estava perseguindo ele. E ele cai na mão dos seus inimigos, os filisteus. E ele fala, no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Até então, Davi estava sempre ali, somente com os filisteus ao seu encalço. Mas chegou um momento que Saul ficou com inveja dele, quis perseguir ele, quis matá-lo, e começou ali uma grande busca por Davi, que queria matá-lo. Então, de todos os cantos, Davi era perseguido. Ele não tinha para onde correr, porque em todos os cantos ele tinha feito inimigos, e o que era para ser seus amigos também viraram inimigos. O que era para estar ao seu lado lutando as suas guerras juntos, virou também alguém que perseguia ele. E nesse dia, ele temeu. Nesse dia ele olhou as circunstâncias, ele resolveu olhar aquilo que estava perseguindo ele, tudo que estava acontecendo, e ele temeu. Eu estou preso, e agora? Mas no dia que eu temer, no dia que talvez a circunstância não for a favor, eu hei de confiar em ti. Ele admitiu que nem sempre nós vamos estar sempre com aquela coisa maravilhosa, acreditando em tudo, confiando em tudo. Às vezes nós vamos temer, às vezes você vai ter medo, mas diante do medo, seja confiante em Deus. Ele é o seu Senhor. Mesmo diante do medo, diante das circunstâncias adversas, diante daquilo que talvez para você não tem sentido. Porque senão o medo te paralisa, o medo faz você estagnar. E quando um cristão estagna, é tudo que o diabo mais quer. O medo é uma coisa natural de cada um de nós, mas ele não pode durar na sua vida. Você pode ter medo, mas não pode ficar com medo e tornar isso uma prisão espiritual para você. Porque tem muitos que se tornaram uma prisão. A pessoa está presa nisso. Você está preso porque falaram que você não ia conseguir, falaram que você muito tempo atrás não ia vencer, falaram que você muito tempo atrás você era isso, que você era aquilo, que as coisas nunca iam funcionar para você, e você tem medo de avançar. Você tem medo de continuar, porque falaram isso de você. Tem pessoas que têm medo de muitas coisas. Tem pessoas que têm medo de ser mãe, porque falaram para ela que ela não seria uma boa mãe, porque ela não sabia nada. Tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm medo de muitas coisas. Tem pessoas que têm medo de arriscar alguma coisa, porque sabe que falaram muitas vezes para ela que ela não iria conseguir. Tem pessoas que têm um sonho de ter seu próprio negócio, mas elas têm medo, porque falaram que ela não iria conseguir. Mas isso queima dentro de você, essa vontade você tem de fazer, mas isso você tem medo. Deus colocou um propósito no seu coração de fazer alguma coisa, mas você tem medo. E você continua com medo. Você temer fazer algo pode ser até natural, mas você continuar com medo, continuar preso a esse sentimento, isso não é normal. Porque a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança, mesmo diante do medo, diante das circunstâncias, ela tem que estar no Senhor. Porque senão nós não vamos conseguir sair. Porque é uma prisão que te aprisiona, é algo que te prende e que você não vai conseguir mais se levantar. Você sozinho, você não consegue se levantar porque você está preso. É uma prisão espiritual, porque dia após dia você continua fazendo as suas coisas, mas você não faz aquilo que Deus colocou no seu coração de fazer, porque você está preso. Porque eu estou preso.
Eu poderia ter muita vontade de pregar. Vamos dar um exemplo. Poderia não estar aqui porque eu poderia ser uma pessoa que tem vergonha de falar em público. Não poderia? Poderia ou não poderia? Poderia, né? Eu poderia ser uma pessoa que tem vergonha de falar em público. Então, mesmo que eu soubesse fazer, chegar aqui e dar uma palavra para você, eu não faria porque eu tenho vergonha de falar em público, certo? Por quê? É um medo. É um medo que poderia estar me aprisionando, é um medo que poderia estar fazendo algo que não deixasse eu fazer aquilo que Deus preparou para mim. E eu não poderia estar aqui hoje abençoando a vida de cada um de vocês, entregando a palavra de Deus, porque o medo estaria me aprisionando. Uma prisão espiritual, porque eu estou livre. Eu poderia continuar fazendo as minhas coisas, poderia continuar fazendo as coisas normalmente, mas eu estaria preso nas minhas emoções. Eu não poderia jamais vencer isso. Eu não jamais faria isso porque eu estaria preso nas minhas emoções, preso numa prisão espiritual que às vezes o diabo criou e isso tem me afetado. E muitos de nós estamos assim. Nós estamos presos em situações, presos em circunstâncias, porque o medo nos dá medo de fracassar, nos dá medo do amanhã. Tem gente que está preocupado com o amanhã. Mas o que será do Brasil? O que será das coisas que estão acontecendo? O que será que vai acontecer? Porque está tudo difícil. Eu já estou prevendo amanhã vai ser ruim, amanhã vai ser horrível. O que é que eu vou fazer da minha vida, Senhor? E a pessoa está com medo. Nem aconteceu, mas tem gente morrendo antes de acontecer. Porque está preso numa prisão. E a prisão é o quê? O medo. O medo que não nos deixa avançar, o medo que não nos deixa fazer aquilo que Deus tem para nós. O medo paralisa, o medo impede você tomar decisões, o medo te atrasa, o medo sufoca sonhos. Tem pessoas que queriam fazer uma faculdade, mas têm medo. Talvez pensam que vai fracassar. Tem pessoas que queriam fazer certas situações que têm medo. Porque falaram que vai fracassar, falaram que não vai conseguir, e a pessoa fica com isso na mente até hoje. Passou anos e anos, e nós estamos aprisionados no que as pessoas dizem ao nosso respeito. E nós ficamos com medo. Com medo de arriscar. A nossa confiança, nós confiamos mais no que as pessoas disseram ao nosso respeito, nós confiamos mais no que as pessoas falaram, do que nós confiamos no nosso Deus poderoso que está ao nosso lado. Nós preferimos confiar nas palavras dos homens e deixamos de lado a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a nosso respeito? Que nós vamos confiar nele, que nós vamos conseguir, que nós vamos avançar, que nós vamos conquistar, que nós vamos ir adiante, mas nós preferimos dar ouvido ao que os homens dizem. Nós preferimos dar ouvido ao que as pessoas disseram. Talvez isso foi seu próprio pai, sua própria mãe que disse há muitos anos atrás sobre você, mas isso te feriu e colocou uma mágoa no seu coração, e isso está preso dentro de você. Você está preso. O medo está dentro de você. Se você não liberar esse medo, não liberar esse sentimento, fazer disso uma motivação para você, nós iremos fracassar. Nós não iremos conseguir. Nós não iremos avançar. Lembra? Muitas pessoas têm medo de fracassar, muitas pessoas têm medo do amanhã, muitas pessoas têm medo que os outros vão pensar. Mas o que será que o fulano vai pensar se eu fizer isso? O que será que a Maria vai pensar se eu fizer isso? Mas eu não vou fazer não, deixa para lá. Isso é coisa da minha cabeça. Deus está te dando um caminho para você fazer, mas você está preocupado no que as pessoas vão pensar. Deus está te mostrando o caminho que você tem que andar. Ele está falando, meu filho, se você andar por ele, olha, coisas boas vão acontecer, ande pelo caminho, trabalhe, eu vou te abençoar, continue firme, não volte para trás, continue sempre adiante, não volte no seu caminho, mas o que será que vão pensar de mim? O que será que vão falar de mim? Muitas pessoas estão presas nesse medo. Medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar.
Medo de se entregar a Deus. Tem gente que tem medo de se entregar a sua vida a Deus e deixar Deus dirigi-las. Porque não confia. Por isso que o salmista está falando aqui, olha, no dia que eu temer, no dia que eu duvidar, no dia que eu tiver com o maior medo possível, hei de confiar no Senhor, hei de confiar em Ti. No dia que eu duvidar no meu coração, hei de confiar em Ti. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz o quê? Porque Deus não nos deu o espírito de quê? De temor, de medo. Ele está falando, olha, Paulo está falando, olha, Timóteo, Deus não deu espírito de temor, mas deu de fortaleza, de amor e de moderação. Então Deus, o espírito de medo que você tem, tira ele da sua vida, porque isso não vem de Deus. Isso não é coisa que Deus colocou em você, isso é nosso. É a nossa carne que está falando, porque nós estamos confiando em nós mesmos, deixamos de confiar em Deus. Deus não nos deu um espírito de temor. Fale para o irmão que está do seu lado assim, ó, Deus não te deu espírito de medo. Fale com ele, Deus não te deu espírito de medo. Muito pelo contrário. Se nós continuarmos tendo esses medos, por mais que o Senhor fale, olha, confia em mim. Eu estou aqui, eu estou do seu lado. Deus deixou promessas para nós. Você vê que mesmo Davi com medo, ele se nega a ter o medo. Entendeu? Mesmo Davi, num dia com medo, ele escolheu vencer o seu próprio medo. Ele está falando, no dia que eu temer, hei de confiar em Ti. Então, no dia que eu tiver com medo, no dia que a circunstância for favorável, hei de confiar no Senhor. Então, no dia que você estiver com medo, fala assim, medo, não vai, na minha vida você não vai criar, porque hei de confiar no Senhor. Mesmo diante das circunstâncias, hei de confiar em Ti. Mesmo diante de uma doença que falaram que não tem mais cura, mas o Senhor é o Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que sara. Então, em meio ao medo, hei de confiar em quem? Em Deus, no Senhor. Falaram situações para mim que me deixaram com medo. Projetaram coisas da minha vida que me deixaram com medo. O Brasil vai quebrar, isso me deixa com medo? Não, porque a minha confiança está em quem? Em Deus, no Senhor. Ah, mas o comércio, mas as coisas, não, mas o médico falou, não, mas o advogado, não, hei de confiar no Senhor, Ele é o meu Senhor, é Ele que me guia, é Ele que guia meus passos, é nele que eu confio. Nós temos que aprender a confiar em Deus, mesmo diante do medo, mesmo diante das circunstâncias. Em quem você está confiando? Nas suas próprias escolhas? Naquilo que você direciona para si mesmo? O medo nos convida a retroceder, mas a fé em Deus, a confiança em Deus nos convida a avançar. O medo te convida a retroceder. A confiança em Deus te convida a avançar. As nossas escolhas definem se nós vamos avançar ou se nós vamos retroceder. Talvez você pense, minha família não está bem. Meus filhos não estão bem. Meus sobrinhos, meus tios, meus pais. As coisas não estão boas. Você começa a orar. Você começa a ter medo das circunstâncias. Porque talvez você fale assim, não, mas é meu filho. Eu não criei ele para isso. E isso começa a te dar medo. E você começa a orar. Mas chega um certo ponto que você para de orar porque você perdeu a esperança. Você perdeu a confiança em Deus. É assim que nós perdemos a confiança em Deus. Quando nós deixamos de acreditar nele. E as situações, as circunstâncias vão passando, as coisas vão acontecendo. E nós perdemos a confiança em Deus. Nós temos mais medo do que as coisas podem acontecer, do que a confiança em Deus que vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas nós deixamos. Nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, para viver o medo de perder as situações.
medo de perder as rédeas da nossa vida, porque nós não nos entregamos. É o medo de se entregar a Deus e colocar tudo em suas mãos. Você lembra que nós falamos semana passada? Você esteve aqui domingo de manhã? Quem esteve? Nós falamos sobre o quê? Você lembra que nós falamos? Nós falamos de Marcos 10, não foi isso? Sobre quem? O cego, Bartimeu, não foi isso? Foi ou não foi? Foi, não foi? E você lembra o que Bartimeu fez? Lembra? Lembra que eu falei da capa? Bartimeu tinha uma capa, não tinha? Bartimeu tinha uma capa. Aquela capa é como se fosse a identidade dele. Lembra que eu falei? Aquilo ali representava para ele, era um tipo de capa específica para representar o exército romano que liberava eles usarem, os que eram cegos, que tinham alguma coisa, que liberava eles para pedir esmola nas ruas. Então eles eram os únicos liberados, porque aquela capa identificava eles como pessoas que precisavam de esmolas para viver. Bartimeu, quando ele clama Jesus, e as pessoas falam para ele calar, ele continua fazendo, e Jesus manda chamar ele, o que ele faz? Lembra? A primeira coisa que ele faz é o quê? Largar o quê? A capa. Ele larga a capa e sai correndo ao encontro de quem? Ele estava duvidando, ele estava com medo, mas ele deixou a capa. E se Jesus não fizesse nada, ele perderia a capa, porque com certeza algum espertinho já iria pegar, né? Que era algo fácil, que dava a pessoa identificar que ela podia pedir esmolas. E você sabe, no mundo de hoje, ainda mais no mundo passado, espertos existem em todos os lugares. Mas você vê, as circunstâncias fizeram ele o quê? Acreditar que Jesus iria curá-lo. Porque ele naquele mesmo momento, ele larga a sua capa e sai correndo, porque ele falou o quê? O que ele pensa? Jesus vai curar. Ele já acreditava, já confiava que Jesus poderia curar. Então ele larga a capa, larga aquilo que identificava ele como cego e sai correndo, porque ele sabia que Jesus iria curá-lo. Ele teve medo? Não. Será que nós temos tido medo? Será que você tem tido medo de sair correndo, largar as coisas para trás para viver aquilo que Jesus tem para você? Ou nós estamos presos nesse medo? O que é um medo? É a falta de confiança em Deus. É a falta de confiar que Deus é o suficiente para a nossa vida. É o medo de você largar tudo para trás, deixar tudo que você viveu para viver algo com Jesus. É o medo que nos faz acreditar que nós não vamos conseguir, que nós não vamos avançar, que nós vamos retroceder ao invés de avançar. Bartimeu poderia duvidar no seu coração, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai ser, vou levar minha capa, né? Vai que não acontece nada, vai que eu deixo minha capa aqui, alguém vai e pega ainda, eu perco tudo, ainda estou cego e sem a capa pedir esmola, aí eu morro de vez. Eu poderia retroceder, mas ele só está olhando para um alvo que é o quê? Jesus. Se eu for até Jesus, se eu encontrar Jesus, Ele me cura e eu não serei mais o mesmo. Então, se você for ao encontro de Jesus, se você não duvidar do seu coração, se você não tiver medo das circunstâncias, no dia que você tiver medo, você fala assim, eu estou confiando em Deus. Eu não vou duvidar. Eu não vou temer, eu não vou retroceder, eu vou avançar, eu vou continuar avançando, eu vou para onde Deus falou que era para mim estar. Eu não vou duvidar. Eu não vou desistir. Eu sei o que Deus tem para mim, é melhor do que o que eu penso que eu tenho de melhor. Você planejou coisas para a sua vida, Deus fala, o que Deus tem para você é muito melhor do que você planejou. Mas nós temos que fazer o quê? Confiar em quem? Em Deus, mesmo diante dos nossos medos. Mesmo diante das circunstâncias que falam que você não vai conseguir, que você não vai avançar. Mesmo diante daquilo que fala assim, deixa aí, fica aí mesmo, não adianta você ir, leva a sua capa junto. Leva os seus problemas juntos. Você vai conseguir assim. Nós não vamos conseguir dessa maneira. Nós temos que deixar aquilo para trás, para viver o novo de Deus para a nossa vida.
deixar as circunstâncias, deixar as coisas que nos fazem retroceder para trás, para viver o novo de Deus. O medo nos impede de clamar a Deus, o medo nos impede de pedir a Jesus, falar com Deus, de buscar a Deus. Que é um medo. É um medo que nós temos de achar que não vai acontecer conosco, porque nós não somos merecedores. E de verdade, nós não somos merecedores de nada, mas a graça de Jesus, quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele derramou sobre nós a graça dEle que nos faz merecedores de tudo. Porque o sacrifício foi pago por cada um de nós. Você entendeu? O sacrifício de Jesus, nós não éramos merecedores, mas Ele nos tornou merecedores pela graça dEle. Então é nele que nós temos que confiar. É nele que nós temos que se apegar. É nele que nós temos que buscar. Por isso que Bartimeu fala, filho de Davi, tem misericórdia. Estou deixando. Eu quero avançar. Eu quero vencer esse medo, largar essa doença para lá para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Você lembra que Bartimeu falou? Jesus falou com ele, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Então seja feito conforme a tua fé. A fé é a confiança em Deus. Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, ó, seja feita conforme a sua fé, a sua confiança em mim. Será que nós faríamos alguma coisa? Será que tinha alguma coisa para ser feito? Ou nós estamos com medo de fazer? Deus só vai fazer as coisas na nossa vida quando nós confiarmos que Ele pode fazer tudo através de nós. É assim que Deus vai fazer na sua vida o milagre que você tanto espera de Deus. É quando você confiar. É quando você acreditar. É quando você saber que não existe outra saída a não ser confiar em Jesus, confiar em Deus. Ele fala, no dia que eu temer, hei de fazer o quê? Confiar em quem? E o diabo está doido querendo que nós continuamos presos. Por quê? Você lembra o que Pedro disse? Lembra ou não? Pedro falou o quê? Pedro disse que o diabo anda o quê? Ao nosso o quê? Derredor, bramando como o quê? Bramando como leão, buscando quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro 5,8. Então, o diabo anda ao nosso derredor, bramando como o quê? Bramando com o leão, buscando a que ele possa tragar. Você já foi no zoológico ver um leão? Quem aqui já foi? Aqui em Cuiabá não tem, né? Tinha antigamente? Eu não sei se tinha. Aqui é mais onça, né? Onça tem. Mas onça também vai rugir. Mas não tão como o leão. Ela fica fazendo aquele barulho dela, né? Mais forte. Mas o leão, para quem já foi, já viu de perto. Eu já fui em alguns zoológicos por aí pelo Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Lá tem o leão. E o leão ruge bem alto. Ele começa a rugir. Ele começa a fazer barulho porque ele quer demonstrar que ele está ali e é para você ter medo dele. Mas ele está ali somente rugindo. E o barulho alto. Rugindo. E o Satanás, Pedro está dizendo que ele está fazendo a mesma coisa. Ele começa a fazer o quê? Bramando como leão, fazendo barulho como leão. Porque é para as pessoas fazer o quê? Ter medo. Ele pode fazer uma coisa contra você? Não. Mas ele pode fazer você fazer o quê? Ter medo. E quando ele faz você ter medo, você faz o quê? Paralisa, você desanima. Olha o que Pedro está dizendo. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando que ele possa tragar, porque ele está buscando. Se nós damos ouvido para ele, se nós ficamos com medo, ele nos pega. Mas se nós continuamos avançando, ele pode fazer o barulho que ele quiser, mas vai ficar o barulho para trás. Porque eu continuo olhando para frente, que é o meu Deus está ali. Então eu continuo, eu não estou ligando para o barulho que Satanás está fazendo, eu estou somente ligando no que Deus tem para mim. Você está dando ouvido a quem? Ao que Deus falou, às suas promessas de Deus, falando, olha, continue avançando, não pare, você vai chegar, continue lutando, não desanime, não tenha medo, continue avançando. Ou você está ouvindo Satanás bramando, rugindo,
falando assim, eis, para, já está bom, chega, você não vai conseguir mais. Satanás começa a colocar coisas na nossa mente, na nossa cabeça, que nos faz o quê? Retroceder. Ele começa a colocar coisas. Talvez você está parado, você está até feliz, mas começa a vir pensamentos ruins. Expulsa isso da sua mente naquele mesmo momento que você começar a tiver pensamentos ruins. É Satanás colocando coisas na sua cabeça para fazer você desanimar. Não deixe que isso entre na sua cabeça. O medo pode fazer parte, mas o medo não pode paralisar. Você pode temer, mas você tem que confiar que Deus é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, e nele você confia, e é Ele que te salva. Ele vai rugir, Ele vai bramar. Satanás vai rugir, vai tentar te colocar para baixo, ele vai tentar fazer você desanimar, ele vai tentar fazer você retroceder, ele vai tentar fazer você fazer um monte de coisa, menos avançar, menos continuar. Mas ele vai fazer você desanimar, retroceder, se abater, desistir, ficar chateado. Vai fazer um monte de coisa, menos que você avance. Isso ele não quer. Isso jamais ele vai querer. Ele jamais vai querer que você faça o que Deus tem para você. Ele jamais vai querer que você faça os planos de Deus para a sua vida. Ele jamais vai querer isso. Ele vai querer que você pare. Porque você parando, ele consegue te pegar. Ele te pega. Ele me pega. Se ele fizer eu parar, ele me pega. Se nós deixamos ele fazer coisas na nossa vida e nós damos ouvido para ele, nós desistimos. Nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Satanás sabe que uma pessoa que tem fé em Deus, que uma pessoa que confia em Deus, ela é muito perigosa. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, você é perigoso? Pergunta para ele, você é perigoso? Você é perigoso para Satanás, fala para ele. Satanás não gosta de você, mas o meu Deus te ama, fala com ele. É assim que é a nossa vida. Satanás tem medo de você. Satanás tem medo de pessoas que é perigosas. Porque é pessoas cheias da fé em Deus. É pessoas cheias da confiança em Deus. Então você se torna perigoso para Satanás. Satanás não gosta de você. Teria problema se Satanás gostar de você. Aí seria um problema. Aí seria um problema para cada um de nós. Mas muito pelo contrário. Ele não pode gostar de você mesmo, não. Porque ele não gosta de pessoas que estão firmes no propósito de Deus. Ele não gosta de pessoas que estão avançando. Ele não gosta de pessoas que confiam e têm Deus como seu sublime Senhor. Ele continua bramando como leão, tentando fazer barulho, tentando fazer as pessoas retrocederem por meio dos barulhos, por meio das situações, por meio dos problemas da vida. Uma situação ruim me aconteceu, vou desanimar, vou desistir. Não, continua mesmo com a situação ruim, continua avançando. No dia que eu temer, hei de fazer o quê? Hei de confiar em Ti. Você está com medo? Reconheça o seu medo, mas não se entregue a ele. Fala, Senhor, eu estou com medo. As circunstâncias fizeram eu ter medo, mas Senhor, eu estou confiando em Ti, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, e eu vou continuar avançando. Reconheça. Reconheça que sem Deus você não consegue. Reconheça que sem Deus nós não somos nada. Mas com Deus nós iremos adiante, nós iremos vencer, nós iremos cada vez mais longe. Mas somente com Deus. Se nós não tivermos Deus, nós paramos no meio do caminho. Lá no verso 9, pula aí para o 9, lá do Salmo 56. Já está aí já nele, no verso 9, ele fala o seguinte: quando eu a Ti o quê? Clamar, então retrocederão os meus inimigos, isto sei eu, porque Deus... Olha só que coisa interessante. Então, no dia que eu temer, hei de confiar em quem? Em Ti. Quando eu a Ti clamar, então retrocederão os meus inimigos, isto sei eu, porque Deus
estar comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Olha que coisa interessante. Então ele está dizendo, olha, no dia que eu temer, hei de confiar em ti. No dia que eu colocar minha esperança no Senhor, os meus inimigos temerão, porque o Senhor está comigo. Ele está falando, olha, e não há nada. Quando eu coloco a minha confiança em Deus, não há nada que possa me parar, porque o homem não pode me parar. Satanás não pode parar. Ninguém pode parar quando sua confiança está em Deus. Então não tenha medo de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não pare, não retroceda. Às vezes a doença para a pessoa estava indo bem, mas alguma coisa, alguma doença te para. Você estava caminhando bem, você estava confiando em Deus, a circunstância estava toda a nosso favor, mas quando alguma coisa acontece de contra, nós paramos e desistimos no meio do caminho. Nós paramos e desistimos daquilo que Deus tem para nós. A doença nos para. O médico talvez deu um veredito para você que desanimou você, que fez você retroceder. Não retroceda, continue confiando em Deus. Ele é o Deus que cura todas as enfermidades. É somente Deus. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Não há homem que faça mal a mim, não há Satanás e seus demônios que façam mal a mim, porque a minha confiança está no Senhor. Isso ele está falando no dia que ele foi preso. Olha que coisa. Preso pelos seus inimigos, ele está falando, olha, eu tenho posto a minha confiança no Senhor. Não temerei o que possa me fazer o homem. Eu não vou temer. Eu não vou parar. Eu não vou retroceder, porque a minha confiança está no Senhor. Não seja um escravo do medo. O medo te paralisa. O medo te faz refém. O que é aquela pessoa que é refém? Aquela pessoa que está presa, que pensa que se fizer alguma coisa, vai acabar tudo para ela. Uma pessoa que é refém dos medos. Uma pessoa que é refém daquilo que o diabo colocou na mente dela que ela é. Mas não tem nada a ver com o que Deus falou que ela é. Porque nós damos ouvido, às vezes, ao que o barulho do que o leão está fazendo. Lembra que Pedro falou? Está bramando como o leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele faz barulho. Ele faz muito barulho. Se você der ouvido ao barulho dele, você não avança. Você paralisa e ainda retrocede. Por isso que ele está falando, olha, no verso 10, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. No verso 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na sua luz, o quê? Dos viventes. Ele está falando, olha, Senhor, o Senhor ainda me livraste da morte, como também os meus pés de fazer o quê? Tropeçarem. Os meus pés de caírem, de desistir no meio do caminho, de retroceder. Mas nem tropeçar eu vou, porque a minha confiança está no Senhor. Eu continuarei trilhando os caminhos que o Senhor colocou para mim. Mesmo diante do medo, diante das circunstâncias, diante daquilo que talvez faz você retroceder, aquilo que talvez fez você retroceder durante muito tempo, fez você parar, estagnar, mas hoje é o dia que Deus está colocando você numa novas escolhas daquilo que Deus tem para você, de algo maravilhoso que Deus tem para você. E não pense você que a partir de hoje o leão vai deixar de tentar tirar você do caminho, que o leão vai tentar rugir para você, que as circunstâncias vão dar tudo certo para você. Como o salmista falou, meio ao temor e meio ao medo, hei de confiar em ti. Nós temos que confiar. Não importa as circunstâncias, não importa o que nós estamos passando, nós temos que continuar confiando em Deus. No verso 9, ele diz, quando eu a ti clamar,
então retrocederão os meus inimigos. Porque Deus está comigo. No dia que você clamar, no dia que você buscar, no dia que você entender, deixar o medo para trás, para viver o novo de Deus para a sua vida, os seus inimigos também cairão diante de ti, porque a sua confiança está em Deus. Será que nós estamos entendendo isso hoje? Aquilo que Deus tem para nós? Será que você entendeu o que Deus quer de você hoje? Você está entendendo o que Deus tem para você? Se eu continuo com meu medo, eu não avanço. Se eu continuo achando que Deus não é comigo, eu não avanço. Se eu continuo ouvindo o que as pessoas disseram a meu respeito, eu não avanço, eu estou parado, eu estou estagnado, eu estou preso no meu medo. Estou preso naquilo que falaram de mim. Estou preso diante das circunstâncias. Eu não vou avançar. Eu vou continuar tendo medo. Tem pessoas que desistiram dos seus sonhos há muito tempo por causa do medo. Tem pessoas que desistiram daquilo que Deus colocou no seu coração há muito tempo por causa do medo. Mas fale assim: no dia que eu temer, hei de confiar em Ti, Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós possamos confiar nele. Que nós possamos nos entregar a Ele de todo o coração. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. Escolha confiar em Deus, mesmo quando você estiver com medo. Você está com medo? Confie em Deus. Eu não estou com medo. Continua confiando em Deus. Mas a situação me pegou desprevenido, eu não achava que isso ia acontecer. Continue confiando em Deus. Eu não sabia que poderia acontecer isso comigo, isso me desanimou. Não, coloque a sua esperança em Deus. Confia no Senhor teu Deus. Ele salvará você e a tua casa. Continua confiando em Deus. Não desanima. Não deixe as coisas para trás. Não deixe que aquilo te faça retroceder. Não deixe de avançar. Deus colocou no seu coração. Não deixe para trás. Continue avançando para aquilo que Deus tem para você. No dia que eu clamar, quando eu te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Então no dia que ele estava com medo, ele falou: olha, Senhor, eu estou com medo, mas a minha confiança está no Senhor. E eu sei que quando eu clamo ao Senhor, quando eu oro ao Senhor, quando eu falo com o Senhor, os meus inimigos caem por terra. Olha que coisa poderosa que ele está falando aqui. E isso em meio às circunstâncias ruins que ele está falando. Ele não estava num palácio aproveitando do bem e do bom. Ele está falando isso quando ele estava no momento mais difícil para ele. Ele tinha sido preso pelos seus inimigos. Do mesmo gigante que ele o matou, anos depois ele estava preso no mesmo lugar, da terra dos gigantes, em Gate. E ele estava preso. Mas ele falou: Senhor, a minha confiança está em Ti. Então, se você clama, confie e continue avançando para aquilo que Deus tem para você. Continue acreditando. Lá no versículo 13, ele fala o seguinte, nós lemos agora no finalzinho: pois Tu livraste a minha alma o quê? Da morte. Quando nós clamamos, Ele nos livra dos nossos inimigos. Ele nos livrou da morte. O que é a morte? É ficar paralisado. É a morte espiritual. É aquilo que te prende, é aquilo que te paralisa, é o medo que faz você interromper sua vida daquilo que Deus tem para você. Você talvez está morto espiritualmente. Você está morto fisicamente. Você está morto nos seus pensamentos. Você está vivendo dia após dia como se fosse um dia após o outro. Aí deixa acontecer, vai acontecendo. Eu acordo, trabalho, chego em casa, durmo no outro dia, mesma coisa. Eu estou morto. Todo dia é igual. A felicidade não faz mais parte da minha vida porque eu vivo com medo. Eu duvido. Eu não confio mais em Deus. Eu estou somente vivendo.
Vivo dia após dia com medo das circunstâncias, do medo que as coisas vão acontecer daqui a um tempo, com medo da manhã, o que serão meus filhos, eu fico com medo. E eu paro. Eu estou estagnado, eu não estou mais feliz, eu estou triste, abatido, deprimido, eu estou depressivo, eu estou morto por dentro. Tem muita gente que está assim. As pessoas vêm para a igreja para tentar fazer alguma coisa, mas talvez o medo tenha aprisionado você. Você vem na igreja, mas você está travado. Você vem, adora, louva, você sai daqui até bem. Mas quando chega o amanhã, você está mal de novo. Porque você está preso. Você está preso na sua prisão. Mas Deus está falando com você hoje, olha, você está com medo? Confia em mim. Confia no Senhor. Clama a mim. Quando você clamar, os seus medos cairão por terra. Quando você clamar, eu te livrarei você da morte que você está preso nela. E eu te levantarei, eu colocarei você em pé, eu vou te fortalecer, eu vou colocar em você algo que você nunca teve. Se você confiar em mim, confia no Senhor, confia no seu Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, demais o que? Ele fará. Você vê que ele fala aqui no verso 4. Logo que ele fala, no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Ele fala o seguinte, verso 4. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que podes fazer a carne? O que a carne pode fazer? O que os homens podem fazer? Hein? Me diga, o que os homens podem fazer? Os homens podem fazer alguma coisa? Poder pode, né? Se nós damos o quê? Ouvidos a eles. Se nós confiamos na palavra dos homens e deixamos de confiar na palavra de Deus, o que pode fazer a carne? O que pode fazer a sua carne? Pode fazer muita coisa, não pode? Pode ou não pode? Pode. Se nós damos ouvido ao que ela está dizendo. Lembra que a Bíblia diz? A carne sempre entra em atrito com o espírito. As duas coisas se divergem, porque uma não pode lidar com a outra, porque a carne fala que você não consegue, a carne fala que você está fraco, a carne fala que você não vai conseguir, mas o Espírito de Deus está em você, está falando o que para você? Vai, você consegue, você continua avançando, mas é sempre uma briga. Por isso que ele está falando aqui, olha, o que pode fazer a carne? A carne não pode fazer nada, porque a minha confiança está no Senhor. Por isso que ele fala, em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus eu louvo. Esse é o Deus que eu busco, é o Deus que eu pus a minha confiança, e nele não temerei. Então não pode fazer nada a carne, os homens não podem fazer nada, então nada pode fazer nada contra mim, somente Deus. E ele fala para mim confiar nele, que se confiar nele, os meus dias serão bons aqui na terra. Eu ainda ganho algo ainda no céu, que é o melhor de todos ainda, que é a salvação eterna. Olha que coisa maravilhosa para você. Então, diante das dificuldades, diante das situações difíceis, hei de confiar no Senhor, porque Ele é meu Deus, e é Ele que eu vou fazer o quê? Eu o quê? Louvarei. Então, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Deixe o medo para trás. Não viva mais isso que as pessoas disseram a seu respeito há muito tempo atrás. Pessoas estão paralisadas. As pessoas tinham sonhos. Você tinha um sonho há muito tempo atrás que você deixou porque você não colocou sua confiança em Deus, você colocou sua confiança em pessoas, na sua própria carne, aquilo que falaram de você. Mas o salmista está aqui dizendo, confia no Senhor, confia na sua palavra, confia em Deus, confia em Jesus, Ele é o suficiente para você, Ele é o seu Deus. É tudo que você precisa. Então confia nele. Coloque a sua esperança diante de Deus e deixa que Ele trate bem a sua vida. Coloque a sua esperança. Coloque a sua confiança. Quando eu clamar a Ti, então os meus inimigos voltarão atrás. Eles não vão conseguir avançar. Eles morrerão. Eles acabarão. Seus inimigos é Satanás. Os seus inimigos é as suas vontades.
Os seus inimigos é o seu medo. É o que te faz retroceder. Isso são os seus inimigos. Mas Deus está falando que quer que você hoje avance. Deixe o medo para trás. Deixe as circunstâncias para trás e viva o novo de Deus para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Bartimeu largou a capa com tudo. Deixou tudo para trás. Deixou tudo aquilo que ele vivia para trás, porque ele sabia que quando ele encontrasse Jesus, ele teria algo novo. Quando você encontra Jesus, você coloca sua confiança nele, entrega a sua vida para ele, e você não tem mais medo de retroceder, Deus é contigo em todas as suas coisas. Ele te mostra o caminho. Ele te guia pelo melhor caminho. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para você. Não seja mais escravo do medo. Não seja mais escravo da sua carne, daquilo que te faz retroceder. Mas confie em Deus. Confia no Senhor. Confia no seu poderoso Deus. E você pode ter certeza, Ele estará com você todos os dias da sua vida. Amém?